Buenas noches. Vamos lá. Então, vamos falar um pouco aqui, né, de Elul, né? Não dá para o próprio Masguiach, quando a gente estuda vários assuntos durante o ano, mas em Elul o único assunto que é tratado é de Elul. Então, na semana passada a gente viu, né, que Elul é Ani Vedodi Vedodi Li, que eu sou para o meu Senhor como Ele é para mim, ou seja, que a gente tem em Rodesh Elul, no mês de Elul, a gente tem oportunidades que a gente não tem durante o ano todo, e essas oportunidades têm que ser aproveitadas. Tá? Agora, essa semana a gente vai tratar de um outro ponto. Primeira coisa em Rodesh Elul, a gente precisa saber o seguinte, que a Tchuvá, primeira coisa, a gente não pode largar nada. No momento que a gente tem alguma coisa que a gente não pode fazer, ou não está afim de fazer, significa porê cola. Uma pessoa que tira o jugo de Deus da pessoa. Isso daqui é proibido fazer. Então, o que acontece muitas vezes é que as pessoas, elas estão desanimadas. Né? Então, ela fala, isso tudo eu posso fazer, mas isso daqui eu não consigo. Ou isso é muito difícil. Então a pessoa, ela falou, todos os anos eu me esforcei em Elul, mas esse ano eu estou sem força. Ou a pessoa tende a tristeza, ao longo dos anos, a pessoa tende a ficar mais fraca, né? E acabei falando, já passou esse Rodesh Elul no ano passado, quer dizer, eu não tenho mais força. Então a primeira coisa, a pessoa tem que saber que não pode ser por ecol, não pode tirar sobre si nada. Certo? Isso daqui, quando a pessoa ela recebe a Torá como ela é, a verdade como ela é, tudo isso daqui já muda de figura. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é não ser por ecol, não tirar o jugo de Deus de cima da gente. Ou seja, eu aceito tudo. Pode ser que eu não tenha condição de fazer isso agora por algum motivo, então pelo menos isso daqui vai ser uma coisa que eu vou ficar triste porque eu não posso fazer isso. Certo? Tem situações que a pessoa não consegue, ainda não chegou no nível, ou não tem a possibilidade. Então tem duas maneiras como você olha isso. Eu não posso, a pessoa, então isso daqui não serve mesmo, isso daqui não é para mim, ou está errado, ou começa a achar algum tipo, esse não é o caminho correto. O caminho correto é, eu não posso, não consigo, estou em uma situação que não é possível para mim, mas eu lamento. Certo? Quando a pessoa lamenta, significa que ela está dentro. Eu faço parte do grupo, eu faço parte da Torá, eu faço parte de Am Hashem. Certo? Então esse é o primeiro ponto que a gente tem. Quando a pessoa já parte disso, mesmo que isso daqui não virou nenhum ato, mesmo que isso daqui só está no pensamento, no estudo da coisa, certo? Eu não consigo fazer tal mitzvah, mas eu estudo ela, isso daqui por si só já significa que ela está dentro, que ela já está no mundo da Tchuvá. Esse é o primeiro ponto. Agora, eu queria tratar hoje que a gente falou que em Elul era Shei Tevot, são as primeiras letras, a gente falou semana passada de Ani Vedodi Vedodi Li, e também tem Ish Dereu Matanot Levionim, certo? A pessoa para o próximo e o presente para os pobres. Como a gente falou na semana passada, o que significa isso? Que a gente quer ter piedade nesse mês, certo? Rahamim, todo mundo quer ter Rahamim. E está escrito Kolamerachem alabriot, todo aquele que tem piedade do próximo. Merachamim lominashamayim, ele também vão ter piedade dos céus para ele. Certo? Então, isso é o ponto. Então, vamos tentar analisar um pouco, tudo isso que eu estou falando aqui é uma sihá, uma aula que eu estudei no Masguiach Rav Brodiansky. E vamos analisar a nossa situação em relação ao próximo. Primeira coisa que a gente tem que ver na Parashá da semana passada, está escrito no fim dela, Parashá de Mishkalot. Parashá de Mishkalot é que a pessoa não pode ter pesos que não são corretos, pesos e medidas que não são corretos. Certo? Esse é a Parashá de Mishkalot. Então lá tem várias leis, quanto que a pessoa tem que limpar os pesos para que esse peso seja correto. Certo? Então, todas as leis relacionadas. Depois dessa Parashá, vem a Parashá de Amalek. Né? Todo mundo sabe a Parashá de Amalek. Amalek foi o primeiro povo que entrou em confronto com o povo de Israel depois da saída do Egito. Né? E está escrito Asher Korcha Baderech, que ele esfriou. Né? O Rashi fala assim, que nem tem um
uma banheira fervendo, certo? Então, a pessoa que pular lá dentro vai se queimar, mas ela vai esfriar um pouco a banheira, certo? Assim foi Amalek. Ele sabia que ele ia perder a guerra, ele sabia que ele ia se queimar, mas mesmo assim, ele estava disposto a se queimar, mas para esfriar a banheira. Ou seja, para falar, esse povo que saiu não é um povo que é de Deus, a gente pode guerrear ele, certo? E depois está escrito, Veatá Yefeagea, e o povo de Israel estava extremamente exausto, extremamente cansado, depois de toda a saída do Egito, pegar todo aquele peso, aquelas 10 pragas, aquela guerra, tudo, certo? Então, um povo que quer demonstrar que ele tem bravura, certo? Ele vai deixar o outro descansar. Depois vamos para a guerra, né? Você é macho, certo? Então a gente vai lutar. Então vou esperar você se preparar e aí a gente vai medir forças. Mas não, Amalek, que ele queria, ele foi lá justamente quando o povo estava mais fraco, estava no caminho todo, a Yefeagea, sabe? A Yefeagea estava cansado e a Gea exausto. Aí que ele foi lá guerrear. O que tem a ver uma paraxá com a outra? Certo? O que significa isso daqui? Então, a primeira coisa a gente tem que saber que o Amalek, quando ele faz isso, é porque ele é um povo arzari, é um povo que ao contrário de piedade, como fala, ele é mau, ele é ruim, mas é mais que isso, ele é perverso. Certo? Porque se ele está disposto a guerrear com o outro, mesmo que ele vai perder, e mesmo que o outro está cansado, isso mostra que ele é uma pessoa perversa, é um povo perverso, certo? Ou seja, que a mesma coisa a pessoa que tem pesos e medidas que estão erradas, que não estão certos, né? A pessoa vai comprar 1 quilo de tomate, o cara pesa lá, sempre vale 950 gramas, certo? Às vezes uma pessoa às vezes ela erra. Por acaso ele roubou, ele fez uma coisa que não é mais, ele vai fazer tchuvá, mas foi uma vez. Uma pessoa que tem os pesos e medidas errados, sempre. Isso daqui é sempre. O cara todo dia rouba, certo? Isso significa que uma pessoa que ela é perversa nesse tipo de assunto, certo? Isso significa que ela tem, ou seja, isso significa que ele porekol, significa que ele deixa uma mitzvah, eu não faço. Está escrito que em Isaías, acho que é 61, que Hashem abomina quem rouba. Exatamente. Mas, por exemplo, em Sodom, em Amorá, em Sodoma e Gomorra, quando que eles tiveram Gzardim, quando que foi que eles foram julgados para ir para a morte? Porque eles tinham uma lei de ser perverso, uma lei de roubar o outro. Mesmo que era uma medida pequena, ou seja, quando você, por ekol, tem uma mitzvah, que você fala, essa mitzvah eu não faço, eu não tenho nada a ver com ela, isso significa que nem um éved, um escravo, que fala para o dono, eu faço tudo o que você quer, mas isso eu não faço. Então ele é escravo? Ele já não é mais escravo. O escravo faz tudo. Não tem eu faço tudo isso, não. Então uma pessoa que na lei dele ele faz tudo, mas isso ele não faz, ou seja, uma pessoa pode errar, certo? O erro, isso daqui é uma coisa que é passível, mas uma pessoa que tem todo dia, o cara vai lá e rouba, isso significa que ele é porekol, significa que ele não tem mais a ver com essa mitzvah, certo? Ou seja, que ele está com os mishkalot, ele está com as medidas erradas, ele precisa rever o pensamento dele na vida dele, minhas medidas em relação à Torá, em relação a Kadosh Baruch Hu, como é que estão? Certo? Como é que estão minhas medidas, meus pesos e medidas? Estão corretos ou eu estou levando uma vida que sempre tem uma coisa que eu faço errado? Certo? Essa que é a relação que tem com o Amalek. Uma pessoa que está escrito, de onde a gente sabe, né? Avraham Avinu tem uma história na Torá. Avraham Avinu sabia que os Plishtim, eles não tinham Yirat Elokim, eles não eram temente a Deus. De onde eles sabem que ele não era temente a Deus? Avraham Avinu chegou com a esposa lá, e aí ele falou para a esposa, esse pessoal aqui vai querer pegar você, então fala que você é minha irmã.
Aí eles chegaram lá, então perguntaram para ele, ela é tua irmã ou ela é tua esposa? Né? Daí ele falou que vocês não são tementes a Deus. Pegaram a esposa, aconteceu o que aconteceu, não vamos entrar nessa história. Aí falaram para ele, como você sabe que eles não eram tementes a Deus? Então fala o Rashi, uma pessoa vem nova na cidade, certo? Você pergunta para ela o quê? Você pergunta se essa é tua esposa ou tua irmã, ou pergunta se você tem o que comer? Tem que comer. Certo? Quando a gente se encontra com uma pessoa, certo? Vamos ver a gente, nós, certo? A gente fala dos plishim, mas vamos ver nós. Quando a gente se encontra com uma pessoa nova, certo? Qual que é o nosso pensamento? O que eu vou ganhar dela? O que eu vou me prevenir para ela não me prejudicar? O que eu vou dar para ela? O que eu vou dar para ela? Certo? Tem duas maneiras. Ou eu olho, quer dizer, uma pessoa que olha como eu vou me prevenir dela, o que eu vou ganhar dessa pessoa, o que ela está pensando no outro? Pensando nela. Certo? Então, essa é a nossa medição. Quando a gente vai falar de Ben Adam na Haveró, certo? Isso é Amalek. Amalek é, eu penso só em mim. O cara está exausto, o cara está se matando, entendeu? Não me importa. Eu penso em mim. Eu não quero medir forças com ele, eu quero vencer ele. Certo? Então, quando a gente vai falar do Inyan de Ben Adam na Haveró, quando a gente vai ver, nós temos que medir o que a gente está fazendo em relação ao próximo. Se a gente está pensando no próximo, a gente está pensando em si. Certo? A gente tem uma mitzvah, o Gaon fala que uma pessoa quando vai no Olam Habá, vão perguntar para ela assim, se você colocou teu amigo no nível de ser um rei, ou seja, você deu para ele o que ele precisava. Certo? Então, isso é um nível. Estamos falando de uma pessoa normal. Agora, se a gente já deve um favor para ela, se a gente tem que ter a karata tov para ela, aqui já é outro nível total. Certo? Está escrito na Parashá passada, certo, que Amon e Moav, eles não podem entrar no povo até a 10ª geração, porque não Amon e Moav, é Amon e Edom, né? Que quando vocês estavam com fome, eles não foram e trouxeram comida. Mas o povo do Egito, Mitzrayim, a 3ª geração já pode entrar no povo. Por quê? Certo? Porque mesmo que eles fizeram tudo o que fizeram, escravizaram, mas eles deram para você comida, deram para você casa, então isso daqui já tem que ter a karatatov. Você já depende do outro. Certo? Então, por que não tinha proibido de casar com as mulheres? Isso, exatamente. E podia casar com a 3ª geração do Egito. Perfeito. Então, todo mundo está ocupado, certo? Mas, pelo menos pensar no outro. Não? O que o outro está precisando, certo? Que nem a gente pensa no que está faltando para a gente, então a gente deseja para o outro também. Isso quer dizer que o outro é o nosso irmão. Agora, quando a gente não pensa no outro, então ele não tem nada a ver com a gente, certo? O outro não significa nada. Agora, a pergunta é o que eu ganho com isso? Certo? Tudo bem, a pessoa vai falar, eu vou ganhar o Olam Habá. Certo? Isso daqui já é já é uma grande coisa. Mas é mais que isso. O Sforno, um dos comentaristas da Torá, ele fala na Parashat Behar, ele fala o seguinte, que o Tachlit, que é o objetivo, só é conseguido por todo mundo. Cada pessoa aqui nesse mundo ele tem um objetivo, certo? Todo mundo aqui tem o que fazer aqui, ninguém está aqui à toa. Todo mundo tem um objetivo. Mas o objetivo que a Kadosh Baruch Hu quer só vai ser conseguido com todo mundo. Ou seja, quando eu ajudo o próximo, na verdade eu estou ajudando a mim mesmo. Porque eu nunca vou conseguir chegar no objetivo sozinho, só com todo mundo. Isso significa shalom. Quando a pessoa tem shalom, então ele contém um objetivo e ele consegue, todas as tefilot vão ser escutadas. E isso daqui que a gente tem que pensar em Roda Gelu. Como que está eu em relação ao meu próximo? Mas também